Paz de Deus, irmão Jefferson. Não perdoa, só agora que eu tive um tempo, né? De responder a pergunta do irmão a respeito da sua vizinha, né? Que ela é de uma outra denominação e, e ela não está entendendo a respeito do dízimo, né? Por que a congregação não recebe os dízimos, é isso? E inclusive ela acha que a congregação torceu, né? Essa parte das escrituras, né? E o irmão perguntou para mim comentar a respeito do assunto, né? Então eu vou fazer aqui o comentário, irmão, mostrar aqui para o irmão, e o irmão mostra para ela, tá bom? Deus pode fazer uma obra lá, tá certo, irmão? Então vamos lá. Eu vou resumir aqui, que eu fiz peguei no começo, o meio e o fim, né? Para poder compreender. Gênesis capítulo 14, depois o irmão lê, tá? Gênesis capítulo 14. Tá, a Bíblia diz que Abraão deu dízimo a Melquisedeque, rei de Salém, né? Então Abraão, Deus abençoou e Deus deu uma batalha na mão dele, né? A qual ele resgatou todos os bens de Sodoma e Gomorra e trouxe para Sodoma, né? E venceu aqueles reis e trouxe o seu sobrinho Ló, né? E sua família que tinha sido levado cativo. E Abraão, como ato de agradecimento, de gratidão a Deus, então ele deu o dízimo a Melquisedeque. Então foi o primeiro, o dízimo partiu de Abraão, tá? Foi um voto que ele deu, né? Um voto de agradecimento pela bênção que Deus deu, né? Pela vitória que Deus deu aquela guerra e de ter livrado Ló e a sua família, né? E tirado das mãos daqueles reis, né? Que estavam levando ele como escravo, como preso de guerra, né? Tá certo, irmão? Então tá bom. Começou com Abraão, tá certo? Então Abraão fez um voto. Em Gênesis 28, Isaac manda Jacó, seu filho, né, a Padã Arã, para de lá tomar uma mulher para ele, né? Para ele não casar com as filhas de Canaã, porque era contra a lei de Deus, né? Não se misturar a semente, casar com as cananeias. Então a Bíblia diz que quando Jacó estava indo, e ele foi dormir, ele colocou uma pedra como seu travesseiro, né? E ele teve uma visão da escada que pegava na terra e ia até o topo do céu. E ele viu os anjos descer e subir por ela, né? Certo? E o que acontece? E ele teve um sonho, né? E ele viu uma escada cujo topo tocava no céu, né? E que os anjos de Deus subiram e desciam por ela. E o que aconteceu? E, e aqui diz a palavra que ele fez um voto, né? Entendeu? Ele fez um voto. Jacó fez um voto que se Deus prosperasse o caminho dele, prosperasse, e que se ele chegasse lá e Deus guiasse ele em tudo, né, preparasse seu casamento, enfim, fez um voto. Deus abençoasse, prosperasse seu caminho, que ele daria o dízimo, né? Ele daria o dízimo a Deus, né? Tá certo? E Deus realmente abençoou ele em tudo. Tá bom? Isso aqui é com Jacó. Então você vê aqui que o dízimo está sendo como voto, tá certo? Aqui ainda não era para tratar da tribo de Levi ainda não. Aqui é bem mais atrás, tá bom? E quando chega em Êxodo 32, quando o povo desobedeceu a Deus, enquanto Moisés estava falando com Deus do cume do monte, e eles fizeram um bezerro de ouro, certo? Êxodo capítulo 32. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se ao povo a Arão e disseram: Levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu, né?
Então o que aconteceu? Para resumir, o povo começou a apertar Arão, e Arão temeu ele, que eles eram um povo muito rebelde, muita gente, e o povo falando, queremos que fazem deuses de ouro para nós. Então Arão acabou ali fazendo aquele bezerro de ouro, mesmo sendo contra a sua vontade, mas ele temia, né, que o povo às vezes até tirasse sua vida, era um povo muito rebelde, né? E então Arão fez o bezerro de ouro, enquanto Moisés estava falando com Deus no monte, e Arão pegou ainda, ironicamente, né, ainda falou para eles, tá aí o Deus aí de vocês, ó, adoro esse Deus de vocês, esse Deus que tirou vocês da terra do Egito, adora ele. Quer dizer, até ironicamente, né? Vamos dizer assim, né? Quis dizer, esse foi o Deus que tirou vocês da terra do Egito, foi esse bezerro de ouro, né? Ele quis dizer assim, né? Aí, enfim, para resumir, o ponto-chave, irmão, para responder a respeito do dízimo, você fala para ela que está aqui que está o enigma. Foi por causa desse bezerro de ouro, tá? Então essa lei do dízimo começou aqui, ó, porque quando Moisés ouviu o alarido do povo, né? E Deus falou, ó, desce Moisés, que o povo lá já se corrompeu, fizeram um bezerro de ouro. E Moisés desceu com as duas tábuas de pedra do mandamento que Deus tinha feito. Moisés desceu, quando viu o povo adorando o bezerro de ouro, a Bíblia diz que Moisés quebrou as tábuas de pedra, né? Ele quebrou as tábuas, jogou no chão as tábuas, quebrou, né? E ele desceu e viu o povo em alarido adorando aquele bezerro de ouro, né? E a Bíblia diz que Moisés se pôs de pé na porta da tenda da congregação e falou, quem é pelo Senhor, né? Aqui é que está a senha, viu, irmão Jefferson? Você fala para ela que aqui que está a senha. As 11 tribos tinham se corrompido, estava tudo adorando o bezerro de ouro, mas tinha uma tribo que não se contaminou, tá? Que era a tribo de Levi. Tá aí que está o segredo. Essa tribo de Levi, ela não se contaminou, não. Ela não concordou, não. Então, quando Moisés diz quem é pelo Senhor, querendo dizer, será que sobrou alguém firme, né? No mandamento de Deus? Será que se corrompeu tudo? Não, mas tinha uma tribo que falou, nós somos por Deus. Aí Moisés disse, então pega a espada e agora mate cada um o seu irmão. E parece que morreu, eu não sei quantos que morreu, caiu muitos naquele dia a espada, foram mortos a espada, né? E a Bíblia diz que aquela tribo foi consagrada a Deus com esse ato. Esse ato que ela fez, Deus se agradou, por quê? Deus se agradou dessa tribo porque ela não se contaminou, né? Não se contaminou, ficou firme, não adoraram bezerros de ouro e fizeram serviço a Deus. Moisés pediu para passar a espada nos rebeldes, mesmo sendo irmão, mas rebelde, e ela fez esse serviço. Aí que está o segredo. Então Deus falou para Moisés e separou essa tribo, certo? Separou ela para o ministério sacerdotal, tá bom? Aí nós vamos entender por que teve a lei do dízimo, para quem que era destinado o dízimo, né? Nós vamos chegar lá, tá? Então, Números capítulo 1, Deus manda Moisés numerar as tribos, veja bem, né? Aí diz aqui, ó, Deus manda numerar as tribos. Aí diz aqui, ó, os levitas não são contados. Sabe por que eles não foram contados? Porque eles iam viver do dízimo, certo? Eles não teve herança. As outras tribos todas, quando Deus deu a vitória, ela venceu, certo? E entrou na terra prometida, né? Expulsou os filisteus, Deus entregou tudo na mão dos israelitas. Quando Deus cumpriu a palavra e eles entrou na terra prometida, então foi feita a repartição das terras, das heranças, né? Para as tribos. Porém, aqui fala os levitas, a tribo de Levi, não foram contados, quer dizer, eles não teve herança. Por quê? Então, aí que está o mistério. Por quê? Porque o dízimo era para elas.
Elas não iam ter terras, elas iam viver do dízimo, o alimento delas ia viver, elas não ia mexer com terra, nada, não ia plantar, não ia fazer nada, tá? Elas iam ter a vida só no sacerdócio, é aqui que está o segredo, tá? Mas diz aqui, ó, mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo, somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel, mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, sobre todos os seus utensílios, sobre todo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão, né? Administrarão o tabernáculo, né? E se assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo, né? O arraial deles, eles ficavam morando, né? As tribos ficavam em volta do tabernáculo, eles moravam em volta. E quando o tabernáculo partia, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão. Então eles desarmavam o tabernáculo, e quando chegava no lugar, eles armavam o tabernáculo, depois desarmava de novo. Por quê? Porque isso aí é onde o Senhor falava com o povo, o tabernáculo. E esse tabernáculo ele era móvel, tá? Ele era móvel, tá? Ele era de transportar, tá certo? E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um ao seu esquadrão. Então Deus deu aqui essa lei, sabe? Para os filhos de, para os filhos de Levi, né? Eles iam trabalhar nesse ofício. Por isso, irmão Jefferson, é que eles não teve herança. Eles iam trabalhar no sacerdócio, e a lei do dízimo foram feitas para eles, certo? Não é como os pastores traduzem hoje, não. Isso aí foi só para o Antigo Testamento. Essa lei foi só para o povo de Israel, tá? Essa lei não veio, não atravessou para nós. Não. Novo Testamento não. Isso aí foi para o Antigo Testamento, foi um pacto para Israel, tá? Hoje o nosso sumo sacerdote é Cristo, tá? É Cristo o sumo sacerdote. Então diz aqui, ó, Números capítulo 3. Os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. Então diz aqui, ó, essas são gerações de Arão e Moisés no dia que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai, tá vendo? Esses são os nomes dos filhos de Arão. O primogênito Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão. Dos sacerdotes ungidos cujas mãos foram sagradas. Ó, tá vendo? Quando eles mataram lá no Monte Sinai, na bezerra de ouro, aqui fala cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio, tá vendo? Porque eles não se contaminaram no bezerra de ouro. Então diz assim, ó, faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirva. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios, tá vendo? Aí quando chega aqui no verso 9, diz assim, ó, darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, eles são dados em dádivas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Moisés no deserto de Sinai, dizendo, conta os filhos de Levi segundo seus pais, pelas suas gerações, contará todo varão da idade de um mês para cima. Aí no capítulo 18 de Números, diz assim, ó. Capítulo 18 de Números, presta atenção, irmão, ao segredo, ó, que tá outro segredo. Os deveres e direitos dos sacerdotes e dos levitas. Manda os levitas administrarão os ministérios da tenda da congregação. Eles levarão sobre si a sua iniquidade pelas vossas gerações de estatuto perpétuo. Será no meio dos filhos de Israel.
nenhuma herança eles herdarão, tá vendo? Então eles iam cuidar só dos serviços do tabernáculo. Herança eles não vão ter. Deus falou, herança de terra não. Por que que eles não vão ter herança de terra? Tá vendo, irmão? Aqui que está a senha do dízimo. Presta atenção. Tá? Aqui que está a senha, né, no capítulo 18 de Números, tá bom? Para quando perguntar para o irmão, não sabe agora responder, ó. A tribo de Levi não teve herança, aqui fala, ó. Os filhos de Israel nenhuma herança herdarão. Verso 24 do capítulo 18 de Números. Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferece ao Senhor, tá vendo? Em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto lhes disse: no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdareis. Também falará aos levitas de Elias, quando receberem os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles os tenho dado em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, que é o dízimo dos dízimos, ó, o dízimo dos dízimos. Então, irmão Jefferson, o sacerdote, eles iam viver do dízimo, tá, do povo de Israel. Só que eles também davam o dízimo, eles também davam o dízimo dos dízimos, entendeu? Os sacerdotes também davam o dízimo dos dízimos, daquilo que eles recebiam, eles também davam, entendeu? Dava para o pobre, você entendeu? Dava para o que tinha necessidade, era assim que se fazia. Aí, então, verso 30, dir-lhe-ás, pois, quando ofereceres o melhor deles, como novidade da eira e como novidade do lagar, se contará aos levitas, tá vendo? Então, diz aqui, você viu que não era dinheiro, ó. Vocês dirá, pois quando vocês oferecerem o melhor deles, como a novidade da eira da terra, da plantação, era o fruto, e como novidade do lagar é da uva, que eles pisavam a uva no lagar. Então, falar a novidade do lagar, que era a uva, se contará aos levitas. Tá vendo? Essa parte era para os levitas. Não era dinheiro, não era dízimo que 10% de dinheiro que nem de salário que nem os pastores faz hoje. Não. Porque isso aqui era comida. É. Por isso que fala, não, para que não falte mantimento na casa de Deus. Isso foi para o tempo de Israel, isso aí acabou. Mas os pastores hoje transformou isso em moeda corrente, dinheiro, certo? Para viver enriquecendo, comprando avião, comprando fazenda, tá certo? Eles é que torceram a palavra de Deus. Fala para essa irmã aí, eles é que torceram a palavra de Deus, fizeram do dízimo que não vale mais para nós hoje, porque foi só para o tribo de Israel, e era comida, era da lavoura, era alimento. Tanto é que fala que para que não falta mantimento na casa de Deus, era para o povo, era comida, era animal, não era dinheiro, não era moeda corrente, certo? Não era dólar, não é real, sabe? Que nem os pastores que torceram a palavra de Deus. Você fala assim para ela, tá bom? Os pastores que torceram, congregação não. Então diz aqui, e falou para os levitas, e comereis em todo lugar, tá vendo? É de comer, ó. Aí, você já viu? Os pastores vão comer dinheiro aí? Eles vão comer o dinheiro? Não. Aquele tempo era para comer, certo? Era para sustentar, era alimento. Então eu comereis em todo lugar, vós e a vossa casa. Então era o sacerdote e a sua família. Vós e a vossa casa, porque é o vosso galardão, é pelo vosso ministério. É eu que tenho dado isso aí, vocês vão viver, tá? As outras tribos vão tratar de vocês, vão comer, vocês vão beber, vocês vão viver a vida de vocês só trabalhando no ministério e o alimento não vai faltar na minha casa, para vocês não vai faltar.
o povo vai trazer, é de comida, ó, é comida, é alimento, tá vendo aqui? Para o sacerdote e para toda a sua casa, tá vendo? Verso 31 do capítulo 18 de Números. E aí, para não ver. Porque esse é o vosso galardão, Deus está falando. É pelo ministério na tenda da congregação. É isso que Deus deu, viu, irmão Jefferson? Não é dinheiro, não, tá? Eles é que torceram a palavra de Deus, tá bom? É Números 30, capítulo 35 agora. É além do dízimo, que eles tinham direito de ter esse alimento e comer, também tinha as cidades, tá? Então, para você ver, não adianta ler só um ponto e torcer a palavra de Deus, você tem que ler o contexto inteiro. Então, eles tinham direito no dízimo, que não era dinheiro, que era alimento, e também tinham direito de cidades. Olha quantas cidades eles tinham que ter aqui, ó. Tá? As cidades de refúgio, você vai entender. Ó. As cidades dos levitas. Falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel que, tá vendo? Ó, que da herança da sua possessão, porque eles tiveram herança e os levitas não, tá vendo? Então, que da herança da sua possessão, vocês deem, fazem cidades aos levitas em que habitem, para eles morarem. Eles não teve herança, mas vocês fazem cidade para eles morarem, para eles habitarem. E também aos levitas dareis arrebaldes, né, ao redor delas, das cidades, tá vendo? E terão essas cidades para habitá-las, porém os seus arrebaldes serão para os seus gados, ó, tá vendo? Eles tinham que ter um pedaço, tinha cidade para ele, e tinha que ter os seus arrebaldos, vamos dizer, um pasto, alguma coisa, para ter os seus gados, para a sua fazenda, que seria os seus pertences, para guardar essas coisas, para todos os seus animais. E os arrebaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados ao redor. Tinha até a medida. Tem até aqui, ó, a medida aqui, ó, o tamanho que tinha que ser. Deus deu até o tamanho, tá? Serão de 1000 côvados em redor. E de fora da cidade, da banda do Oriente, medireis 2000 côvados, e da banda do Sul 2000 côvados. Você vê? Tem tudo as medidas aqui, ó. Bom, e das cidades, pois, que dareis aos levitas, verso 6, haverá 6 cidades de refúgio. Vamos entender bem, ó. O que os levitas tinham direito? Tá? O dízimo, que não era dinheiro, que era comida para a família, sustento para o sacerdote e para toda a tribo. E não era pouca gente não, tá? As 11 tribos que herdou as terras, tinham que pegar aquelas terras, tinham que plantar, dar o alimento, sustentar a tribo. Daquelas terras que eles herdou, eles tinham que fazer cidade para eles morar. E daquelas terras que eles herdou, além da cidade para o sacerdote familiar morar, eles tinham que dar os arrebaldes, que era um lugar para eles guardar o gado, para eles guardar os pertences. E também tinha, tá vendo? Além desta, lhes darei 42 cidades, tá vendo? Não, voltando atrás. E os levitas também haverá 6 cidades de refúgio. Então eles tinham o dízimo, que não era dinheiro, né? Era comida, não é isso? Tinha os arrebaldes, era um lugar para guardar o gado deles, que nós lemos aqui, tá? E tinha que ter mais 6 cidades, tá? É outra coisa, mas 6 cidades para quê? Chamada aqui, ó, chamada de cidades de refúgio. Você vai entender o que é cidade de refúgio, ó. Os quais dareis para que o homicida, né, a pessoa que tirou a vida de outra pessoa, que tinha que aguardar o julgamento, entendeu? Então, ele ficava, era uma prisão domiciliar, uma prisão, a uma proteção. Essa cidade de refúgio era uma proteção. Até sair o julgamento, até Deus,
o sacerdote buscar Deus e ver se aquela pessoa que matou, e saber qual era a situação dele, como que Deus ia fazer com a pessoa, com o homicida, né? Porque se o homicida não fosse para aquela cidade, as pessoas podiam lixar ele, podiam matar. Então, essas 6 cidades aqui era para o homicida, tá vendo? E tudo saiu da terra que o povo, as 11 tribos herdou, tá certo? 6 cidades para o homicida. E ali se acolha, tá vendo? Se acolha. Além destas 6 cidades, lhes darei 42 cidades. Então você viu? O negócio não é assim do jeito que eles falam, irmão. Não é por aí não. E os levitas não herdou a terra, as 11 tribos é que herdou as terras, porém as 11 tribos tinham que sustentar ela com alimento, daquilo que eles herdaram, da terra que eles herdou, tinham que plantar e sustentar ela, da terra que eles herdou, tinham que fazer as cidades para o sacerdote morar com a sua família, tinha que deixar um lugar para eles guardar o gado e guardar as suas coisas, tinha que fazer mais 6 cidades, chamadas cidade de refúgio, para amparar os homicidas, aquelas causas de estuprador, de homicida, essas pessoas que cometiam crime. E depois nós tínhamos que dar mais 42 cidades, que nós lemos aqui, ó. E darei mais 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades. Então, ao total de tudo, irmão, eles teve 48 cidades. Eles não herdaram a terra, mas eles teve 48 cidades para eles morar, cidade de refúgio, o alimento para sustentar todo esse povo aí. É mole? O dízimo era para isso aí, ó, tá? É. E a cidade que derdes de herança aos filhos de Israel, do que tiver muito, tomareis muito, do que tiver pouco, tomareis pouco. Cada um dará da sua cidade aos levitas, segundo a sua herança, que herdar 6 cidades de refúgio. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, diz: quando passares o Jordão, a terra de Canaã, fazei o que vos esteja uma cidade, vos sirvo de cidade de refúgio. Enfim, irmão, para resumir, tá? Para resumir, o irmão entendeu, né? O irmão entendeu aqui que o dízimo não tem nada a ver com moeda corrente, tá? Não tem nada a ver com dólar, nem com real, não, viu? Isso aí foi os pastores que passou a lei do dízimo para cá, Novo Testamento, por conta deles, e além de passar, ainda não passou como era, não. Se fosse passar como era continuava com comida na igreja lá. Mas não é comida não, virou dinheiro, virou meio de vida, virou para comprar avião, comprar fazenda, virou para ver esses escândalos que a gente está vendo. A verdade é essa, né? Essa é a verdade, certo? Jesus disse assim, ó: de graça recebeste, de graça vos dai. Tá? Tendo com que comer e com que beber, estejais com isso contente. E os que querem ser ricos caem no laço do diabo, certo? Jesus disse que o dinheiro seria a raiz de todos os males. E é nesse sentido que ele disse que o dinheiro seria a raiz de todos os males. Ó, o apóstolo Paulo tinha um dinheiro, tinha um direito, né? O apóstolo Paulo tinha um direito. Aquele que trabalha, porventura Deus falou aos bois ou a nós? Não tirarás ao boi que trilha o grão, que o boi que trabalha tem direito, né? Um animal que puxa o arado tem direito de vez em quando pegar um pé de planta e arrancar. Então ele usou esse termo para dizer: eu também não tenho esse direito, né? Mas ele pegou para cortar a ocasião, disse que busca a ocasião. Ele falou: mas eu deixei esse meu direito para não pôr escândalo nenhum, né, ao evangelho de Deus. Então ele tinha o direito, mas ele deixou o direito para ser o exemplo. Paulo foi exemplo e falou: sede meus imitadores como eu fui de Cristo. Né? E é o que os pastores não querem seguir. Paulo deixou o direito, fazia tenda, trabalhava com as suas mãos fazendo tenda, tá? E não pesou a ninguém, não pegou dinheiro de ninguém. Ele mesmo que tinha um dinheiro, o direito, mas ele não quis, para não pôr impedimento ao evangelho de Deus, para não causar escândalo, certo? Então, tá bom? Essa é a verdade, tá? O dízimo era um pacto para o povo de Israel, especialmente era designado
tá? Para o sacerdote, para a tribo de Levi. No nosso novo pacto de Cristo para cá, não. Os apóstolos não ensinaram sobre dízimo, os apóstolos não receberam o dízimo e não ensinaram a ninguém ao dízimo. Os apóstolos falaram de ofertas, de coletas e ofertas voluntárias. É assim que a igreja primitiva vivia. Tá certo, irmão Jefferson? E para chegar no último livro, né, para encerrar o assunto, então onde eles pegam, porque eles vai só num ponto só. Aí Malaquias, o tempo de Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento. Então, o profeta Malaquias diz assim, ó, você vê que a introdução precisa ter o texto e o contexto, senão a pessoa torce, né, fica torcendo as escrituras. Então, Malaquias capítulo 1 diz assim, a ingratidão do povo e o formalismo do sacerdote. Deus estava irado com o povo, porque o povo não estava mais levando os dízimos para a tribo de Levi, para a casa de Deus, como era né, o mandamento do povo de Israel. Eles não estavam mais fazendo isso nesse tempo aqui. E os sacerdotes também estava oferecendo o animal cego, o animal aleijado em holocausto. Enfim, era um tempo que o povo de Israel, tanto o sacerdote como o povo, estava tudo em desobediência. Por isso que fala ingratidão do povo e também o formalismo do sacerdote. Aí veio, ó, peso da palavra do Senhor contra Israel, contra o povo, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis em que nós amaste? Em que nós amaste, não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor. Todavia amei Jacó, eu aborreci Esaú. É? Então Deus está aqui reclamando, irmão. Porque Deus está cobrando do povo e reclamando, porque o povo estava em desobediência. Então Deus não está pedindo para dar dízimo. Pelo contrário, Deus não está pedindo, está falando que deixaram de, eles deixaram de fazer, dar o dízimo naquele tempo, tá? Naquele tempo. Então, naquele tempo, eles estavam em desobediência porque eles não estavam dando dízimo lá na casa do tesouro, certo? E o sacerdote também estava oferecendo para Deus o animal aleijado, o cego. Você pode ler o capítulo 1 de Malaquias, lê todinho para o ver. Vamos resumir aqui, né? Capítulo 2 de Malaquias, mas vós desviaste dos meus caminhos, e a muitos fizeste tropeçar. Está falando com o sacerdote, tá vendo? Vocês desviaram do meu caminho e a muitos fizeste tropeçar na lei. Né? Corromper-se o concerto de Levi, tá vendo? Falando na tribo da lei de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Falou dos casamentos, então ele estava em desobediência. O sacerdote oferecendo animal cego, animal aleijado, tá? Oferecendo essas coisas vil para o Senhor, né? Essas coisas vil para o Senhor, tá certo? O povo estava desobedecendo, casando com mulher estranha, desobedecendo a lei de Deus. Aqui diz, ó, o casamento com mulheres estranhas e o divórcio são ilícitos, tá vendo? Judá foi desleal. E a abominação se cometeu em Israel e Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, ao qual ele ama e se casou com a filha de Deus estranho, tá vendo? Já estava adorando outros deuses, fazendo um casamento espiritual com outros deuses, estava em desobediência. Por que dizeis? Por que, Senhor? O Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Tá vendo? Sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Essa mulher que ele está falando aqui não é mulher física, está falando da doutrina. Eles deixaram a mulher representa a doutrina, deixaram a doutrina de Deus, né? Largou da mulher, que é a doutrina de Deus, e arrumou outra mulher, outra doutrina estranha, adorar outros deuses, outra doutrina estranha. Foi arrumar outra mulher, tá vendo? Adulterou com outra mulher, entendeu, irmão? E depois chega aqui o capítulo 3 de Malaquias, que é onde eles falam do dízimo, né? Diz aqui, ó, o anúncio da vinda do Senhor.
precedido pelo seu ex, que eu envio o meu anjo, que preparar o caminho diante de mim. Está falando de João Batista, né? E de repente virá o seu templo, Senhor, a quem vós buscai, o anjo do concerto, a quem vós desejais, e eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como um fogo de orive, como o sabão do lavaneiro. Aí falou né? Falou de João Batista, o anjo que veio preparar, e falou do Senhor, né? Na verdade, está falando do Senhor, mas quem suportará o dia da sua vinda, né? Esse assentar-se afinando e purificando a prata, purificará os filhos de Levi, e os desafinará como ouro, como prata. Então o Senhor trará ofertas de justiça. Aí falou de Cristo aqui, tá certo? Aí diz aqui, ó. Desde o dia de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos, e não guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então, Deus está cobrando do povo. Você viu quanta coisa Deus cobrou? Cobrou do sacerdote, porque o sacerdote estava em pecado, estava oferecendo o animal cego, o animal coxo, dilacerado. Você entendeu? Falou que Israel estava deixando da mulher da sua mocidade, que é a doutrina verdadeira de Deus, e tava com um amante espiritual, né? Uma outra mulher que é outra doutrina, adorando outros deuses. E agora que nós vimos ele cobrando também dos dízimos, que eles não estavam, os dízimos e a lei que nós lemos lá, que era para levar para a tribo de Israel, eles também não estavam cumprindo isso aqui. Tava deixando faltar alimento para as tribos de Israel, para os sacerdotes. Não estava levando alimento na casa do tesouro. Por isso que fala, para que não falta mantimento. Ó, né? Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Toda a nação. Pode ver, toda a nação de Israel. Essa lei era para toda a nação de Israel. Não era para outro povo. Não, os povos vizinhos da nação não, era só para a nação de Israel. E nós somos gentil. Essa lei não era para o gentil. O evangelho alcançou nós somos povo gentil. Nós somos jabuzeiro bravo. Você entendeu? Nós não somos da nação judaica. Você entendeu? Eles que torcem a palavra de Deus. Então diz assim, ó, trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento, tá vendo? É mantimento, não era dinheiro nem dólar, nem cruzeiro, não. É? Para que haja mantimento na minha casa, para que os levitas e a sua família, o mandamento para que eles possam viver, para que eles possam comer, eles trabalham no meu sacerdote. Vocês têm que sustentar eles. E eles não estavam sustentando, estavam deixando de cumprir o compromisso. Tá vendo? E depois, aí ele fez a promessa. Obedecer isso, né? E depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos adivinha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo. Não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Por que Deus falou de campo? Hein? Por que Deus falou de fruto da terra? Por que Deus falou que repreenderei o devorador da terra? Sabe por quê? Que eles não estavam dando dízimo, que o dízimo era alimento da terra. Eles não estavam levando dízimo para a casa do tesouro, que era para a tribo de Levi, para sustentar a tribo. E Deus, como ele estava em desobediência, aí Deus começava a mandar o devorador da terra, os alimentos não produzia, começava a vir praga na terra, consumir o fruto da terra, da videira. Aí ele falou, obedece a minha palavra, que vocês vão ver se eu não vou mandar uma benção, que viu a maior abastança, uma abundância para vocês, se eu não vou repreender o devorador. Esse devorador da terra, né? Era as pragas, né? As pragas, né? Para que não consuma mais o fruto da terra.
Tá vendo? Eu vou dar ordem para eles não consumir mais, mas vocês continuam trazendo o dízimo, mas o dízimo não é dinheiro, não. Era comida mesmo. Por isso que Deus está falando que vai abençoar a terra. Entendeu? E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor, se todavia me obedeceres. Está vendo, irmão? Então ficou cumprido, mas não tem como. é, Porque tem que explicar do começo, do meio e o fim. Porque eles costumam pegar só um versículo e faz um cabide, né? Você pega, faz um cabide assim e pendura um paletó, sabe? Pega só um cabide só. Não, mas tem que pegar, né? Do começo, do meio, do fim, tudo certinho. Tá bom, irmão? Irmão Jefferson, Deus abençoe e fica com Deus, viu?